Meu nome é Débora, eu sou aluna da UF de Letras e esse vídeo faz parte de um trabalho de estágio 4. Mas, se você quiser aprender sobre intertextualidade, vem comigo. Então, a nossa aula de hoje, ela vai ser sobre intertextualidade, tá? Nós vamos tratar a intertextualidade implícita e a intertextualidade explícita e alguns tipos de intertextualidades. Não vamos tratar todos, porque são alguns e não vai dar tempo de falar sobre todos os tipos, mas eu reuni os principais tipos, tá? Vamos lá. Intertextualidade, o que é? A intertextualidade é um recurso que utiliza referências textuais ou não, já conhecidas, para comunicar. Essas referências podem ser escritas, visuais ou auditivas e podem acontecer de forma implícita ou implícita ou explícita. Né? Então, para explicar melhor o que é esses recursos que a gente utiliza, fazendo alusão, citação a um outro texto para construir o meu texto. Então, eu pego um poema já existente, utilizo frases desse poema e aí construo algo novo a partir daquilo que já existe. Né? E esse recurso ele não precisa ser necessariamente só um texto, ele pode ser uma imagem, como a gente vai ver nos exemplos a seguir, ele pode ser um áudio, uma música, ele pode ser texto e imagem, é bem variável a utilização desse recurso para a produção textual. Então, vamos lá. A gente vai ver alguns exemplos e depois eu vou explicar esses exemplos, tá? Aqui a gente tem uma imagem dos Simpsons. É um exemplo de intertextualidade, mas eu quero que você olhe para essa imagem e veja se ela reflete alguma outra coisa que você já conhece, que você já viu, que você lembre, tá? Essa é a primeira imagem. Essa é a segunda imagem da Mônica, um quadro da Mônica. E aí eu quero que você faça o mesmo exercício. Esse quadro remete a alguma coisa que você já viu, que você lembra, que você conhece, alguma coisa. Outra imagem é uma imagem é um anúncio de um hortifruti, tá? O quiabo veste Prada. A imagem não ficou muito boa, ficou meio pixelada, mas tá. E o texto é: se depender do chefe, ele pode acabar em pedacinhos. Na verdade, está da chefe. Se depender da chefe, ele pode acabar em pedacinhos. Quem? O quiabo. Se depender de quem? Da chefe. E aí, lá na frente, eu vou explicar que intertextualidade é essa. E esse texto também, a imagem aqui do quiabo em forma de sapato faz parte da intertextualidade. O anúncio, o quiabo veste Prada, também faz parte da intertextualidade. E essa frase, se depender da chefe, ele pode acabar em pedacinhos, também faz parte da intertextualidade. Embora seja uma intertextualidade mais discreta, porque requer outros conhecimentos, mas também faz parte, tá? Então, vamos lá. Essa capa é uma fotografia do penúltimo álbum dos Beatles. Ela foi tirada numa rua de Londres. A rua, essa Abbey Road, ela deu nome a esse penúltimo álbum dos Beatles, né? E essa imagem do álbum dos Beatles, ela se tornou tão icônica que todas as pessoas que visitavam Londres, elas tinham que ir lá, né? Virou quase que um ponto turístico. E essa intertextualidade dos Simpsons não foi a única, tá? A remeter, a fazer alusão a essa capa dos Beatles. A gente teve X-Men, a gente teve Snoopy, a gente teve a Turma da Mônica, que fez alusão, que utilizou essa capa como uma intertextualidade para poder comunicar. E se você perceber, os detalhes dessa intertextualidade são bem completos. Olha, aqui, vocês estão vendo o mouse, tem um Fusca branco. Esse Fusca ele foi parar no museu, ele é bem conhecido por causa dessa foto. E aqui também tem um Fusca. Todos os detalhes da foto remetem, né? Todos os detalhes
dessa imagem dos Simpsons remetem à capa dos Beatles. Olha, o Paul McCartney, ele tá descalço, e aqui a gente tem ele descalço. As cores do externo, das roupas, dos sapatos, e até o detalhe do cigarro aqui, ó, pequeno, tá vendo aqui na mão? Aqui também tem esse detalhe, né? Então, aqui tem um exemplo de intertextualidade apenas utilizando recursos de imagem. A gente não tem texto nesse recurso, a gente só tem um recurso mesmo visual e bem detalhado, tá? O outro, que também é utilizado apenas um recurso visual, é esse quadro, que é um quadro muito famoso, Mona Lisa, né, do Leonardo da Vinci, que é um pintor da época do Renascimento italiano. Mona Lisa significa Senhora Lisa, né? É uma das mais, é a mais notável, nenhuma das mais, né? É a mais notável obra do Leonardo da Vinci. Então, aqui a gente tem essa referência da Mônica, um personagem bem famoso no Brasil, fazendo alusão ao quadro do Mona Lisa de Leonardo da Vinci, tá? E aqui a imagem ficou bem ruim, né? Esse filme é O Diabo Veste Prada, tá? Você vê que ele utilizou um quiabo bem no formato do filme. A legenda o anúncio, né? O Quiabo Veste Prada, ele tem a mesma fonte e a mesma disposição, né? Aqui, ó, o diabo, o quiabo, eles estão posicionados igual o cartaz do filme, tá? E aí, eu quero voltar lá. Esse filme foi uma comédia dramática lançada em 2006, tá? Por que eu quero voltar lá nesse anúncio aqui? Porque se você ainda não viu o filme, o Diabo Veste Prada é uma chefe muito, muito exigente, que faz pedidos assim absurdos para sua assistente. E quando ela não faz, quando a assistente não consegue cumprir essas exigências, ela é humilhada e tal. Então, aqui, ó, se depender da chefe, ou seja, a chefe dela, que no filme é a Miranda, né? Ele pode acabar em pedacinhos. Então, é uma brincadeira, na verdade, com a história do filme. Então, para você entender essa frase, se depender da chefe, ela pode acabar em pedacinhos, você precisa ter um conhecimento prévio a respeito da história do filme. Então, a intertextualidade, ela sempre vai requerer um conhecimento prévio. Pode ser um conhecimento mais comum, que todo mundo sabe, uma coisa mais óbvia, e uma coisa mais, um conhecimento mais minucioso, mais detalhado, tá? Que é esse caso aqui. Porque se você não conhece a história do filme, essa frase vai passar despercebida, né? Se depender da chefe, ele pode acabar em pedacinhos. Se você nunca viu o filme, se você não sabe a que o filme se refere, a história, você não consegue fazer essa associação dessa frase com a história, e aí não existe intertextualidade, porque ela até existe, mas se você não consegue fazer a associação, ela não vai funcionar, tá? Então, aqui, essa parte é onde eu explico a respeito da referência textual, que pode ser visual. Eu não trouxe nenhum exemplo de áudio, mas você pode pegar uma paráfrase de uma música, alguma coisa assim que faça referência a um poema. De repente, a gente tem aquela música do Renato Russo, né? Ainda que eu falasse a língua dos homens, é uma referência a um texto bíblico de 1 Coríntios 13, que fala do amor e tal. Então, também é um exemplo de intertextualidade através de áudio, tá? Vamos lá, então. Vamos seguir. O que é a intertextualidade implícita? A intertextualidade implícita é aquela que eu falei, que ela requer um conhecimento prévio a respeito da referência que está sendo utilizada.
pois ela não é facilmente identificada, que foi o exemplo que eu dei lá no textinho que tinha embaixo do filme, né? Da propaganda do Hortifruti. Então, se você não conhece, você não identifica essa intertextualidade de forma rápida, né? Não é facilmente identificada. E um outro exemplo que eu trouxe para falar de intertextualidade implícita foi uma capa da Isto é Dinheiro. Essa capa ela é de setembro de 2015. Na época dessa capa, o dólar ele estava mais ou menos entre 3 a 4 reais. Hoje o dólar está quase 6, né? Mas nessa capa o dólar estava entre 3 a 4 reais, e aí diz: dólar dispara e país pede socorro. É uma capa na época que a Dilma era presidente. Você olhando essa capa, você consegue interpretar ela com profundidade? Porque, tá, beleza, é a Dilma com a mão no rosto, dizendo que o país está pedindo socorro, ela está com um olhar de desespero e o dólar está disparando e tal, né? Mas existe uma intertextualidade nessa capa que é muito mais profunda do que ela realmente quer dizer. Se você não conhece a que referência essa capa está fazendo, você vai ter uma interpretação, tá? Então vamos seguir aqui para eu poder falar claramente o que eu estou explicando. Esse quadro é um quadro O Grito. É uma obra de arte de um expressionista que simboliza o sentimento de angústia do ser humano. Aí, a partir daí, você já sabe que ela não está só pedindo socorro, ela está expressando, o país está expressando uma angústia do dólar ter disparado, né? Então, você precisa saber aí duas coisas nessa capa. Vou só pular aqui um instantinho, porque aqui eu falo a respeito do pintor, a respeito da obra, depois eu vou mandar esses slides para vocês, tá? Fala que teve 4 versões do Grito, que a primeira versão foi criada em 1893 e tudo mais. Já tem aqui a fonte de onde eu tirei as informações, tá? Mas eu quero me ater aqui na interpretação dessa capa, tá? E então a gente vê por que essa intertextualidade é implícita? Porque ela faz referência a um quadro que, apesar de ser um quadro bastante conhecido, não é todo mundo que tem acesso à cultura literária ou à cultura visual, né, de artes. Então, ela requer um conhecimento a respeito desse quadro, né? E ela não requer só um conhecimento da imagem do quadro, porque aí você associa que a imagem, tá vendo? Ó, o formato da mão da Dilma, a cara, tá bem significativo que é a respeito desse quadro que eles estão se referindo. Mas ele também requer um conhecimento prévio do significado do quadro, para que você consiga interpretar essa capa da forma que o autor realmente quis passar, né? Então requer, e também ele não quer só isso, ele requer um conhecimento do contexto atual, tá? Apesar de estar falando aqui, dólar dispara e país pede socorro, por que o dólar disparou? Não vou entrar na questão histórica aqui, nem na questão política, que eu gostei da capa, gostei dessa intertextualidade utilizada aqui. Então, mas por quê? Por que o dólar disparou? O dólar vinha em estabilidade? Como que era o comportamento do dólar na época? Tudo isso é importante para a interpretação dessa capa, tá? E aí agora eu quero falar sobre a intertextualidade explícita, que, diferentemente daquela implícita, a intertextualidade é facilmente identificada a relação entre texto e leitor e se estabelece de forma praticamente imediata. Tá? Não significa que você não tenha que ter um conhecimento prévio. Você precisa sim ter um conhecimento prévio, mas é um conhecimento mais comum, é um conhecimento mais explícito mesmo, é o nome, né? Mais fácil de ser identificado. Você identifica rapidamente aquilo, e eu vou dar um exemplo aqui para vocês, tá? Essa, tá? SOS Mata Atlântica, estão tirando o verde da nossa terra.
Isso aí é bem fácil, é a bandeira do Brasil. Então, se você é brasileiro, você vai saber que isso é uma bandeira do Brasil. A maioria das pessoas sabem que a cor do Brasil é verde, amarelo, azul e branco. E aí, nessa imagem, a gente tem ela em preto e branco, e aí SOS Mata Atlântica, estão tirando o verde da nossa terra, né? Por isso que a imagem está preta e branca. E por isso que tem a legenda, estão tirando o verde. Eles tiraram a cor da bandeira para associar o nosso verde à nossa mata. Então, essa intertextualidade é bem mais fácil de você identificar do que aquela que é implícita, tá? E agora eu vou falar sobre os tipos de intertextualidade. Alguns, tá, gente? Tem mais, mas eu vou falar só sobre esses. A alusão. A alusão, essa referência ela é realizada de forma indireta em relação a elementos encontrados em outros textos ou outros contextos históricos. Eu vou dar um exemplo para ficar mais claro. Por exemplo, tá? O filme do Shrek, né? Ele faz alusão quase que o filme inteiro. Tá? Eu botei até uma imagenzinha aqui, fica bonitinho dele, né? Que fofinho ele, o Shrek. Então, o que acontece? O Shrek, ele é um conto de fadas, mas ele é um conto de fadas completamente diferente do conto de fada que a gente está acostumado, né? E aí, ele faz alusão a esses contos de fadas. Eu queria trazer uns trechinhos em vídeo para vocês verem, mas eu não consegui. E se você vir o filme, você vai ver que tem alusão ao gato de botas, que é aquele gatinho que usa botas. A gente tem alusão a Rapunzel, que fica presa no castelo, que é a Fiona, a mulher Shrek, fica presa no castelo, né? Então, é a alusão a Rapunzel. E ele também tem uma ideia de conto de fadas completamente oposta ao conto de fadas que a gente está acostumado, a Branca de Neve, da Cinderela. E se você for observar todo o filme, ele faz diversas alusões a inúmeros contos de fadas e a frases, inclusive, que são comumente faladas em contos de fada, ele também faz alusão. Ele costuma falar várias frases que são utilizadas como viveram felizes para sempre, que são utilizadas em contos de fada. Tá? Então, isso é a alusão. A citação é uma parte mais fácil, que é quando você cita o texto de alguém entre aspas. Tá? Normalmente nesse tipo de intertextualidade a referência é feita de forma direta. Então, ela vem acompanhada de aspas, até para evitar o plágio, e aí você coloca o nome do autor e coloca essa citação entre aspas. Isso também é um tipo de intertextualidade, tá, gente? Então, eu peguei uma imagem bem recente de hoje, do Trump, que votou na Flórida, e aí colocou a fala dele ao sair da votação. Votei em um cara chamado Trump. Então, isso aqui foi uma fala dele, tá vendo? Tá entre aspas, e tem o verbo disse, que é comum, né? Disse, falou, mencionou, tá, relatou, tal. Que são verbos comuns de um discurso direto. E o outro, eu tô correndo um pouco. A outra é epígrafe, que você encontra inícios de livro, capítulos, poemas. Ele serve só para resumir um pouco o assunto ou para situar o leitor a respeito da motivação daquela obra, ou para indicar o tema daquela obra. Tá? Sempre vem escrito epígrafe e um trechinho. E a paráfrase, que é um recurso de interpretação textual que consiste na reformulação de um texto, trocando as palavras e expressões originais, mas mantendo a ideia central da informação. É quando você pega um poema e aí você recria aquele poema utilizando mais ou menos as mesmas palavras. Eu trouxe aqui um exemplo para vocês verem. Eu tenho aqui a Canção do Exílio, bem conhecida, de Gonçalves Dias, e ela diz assim: minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Eu nem peguei o poema todo, tá? Eu até coloquei aqui, ó, a reticências para informar que o poema não está inteiro.
E o que interessa pra gente agora, nesse momento, é só essa primeira estrofe que diz isso que eu acabei de ler. E aí aqui a gente tem uma tirinha da vida de passarinho que diz assim, ó, Gonçalves Dias, nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores. Ah, isso aqui também tem na segunda estrofe, ó, nossas várzeas têm mais flores. Nossa vida mais amores, aí tem aqui também na segunda estrofe. Minha terra tem palmeiras onde canto sabiá. Ele utilizou as mesmas frases, tá vendo? Aqui também tem, nosso céu tem mais estrelas, só que inverteu a ordem e no final existe um humor, vou dizer humor porque não é legal isso, né? E aí vem, minha terra tem palmeiras onde canto sabiá. Aí ele cai em si, peraí, o sabiá sou eu. Ué, essa era a palmeira. Então é uma crítica ao desmatamento e tal. E ele utiliza uma paráfrase a respeito do poema Canção do Exílio do Gonçalves Dias. Tá? Isso aqui um tipo de intertextualidade na paráfrase. Eu corri muito, gente. Ficou muito corrido, ficou muito. Acho que ficou um pouco corrido. Mas se vocês tiverem alguma dúvida a respeito, vocês mandem para o meu e-mail, que todo mundo tem, né, na sala de aula virtual. E aí eu tiro a dúvida e de repente a gente volta nesse assunto numa próxima aula, com as dúvidas que vocês tiveram a respeito da intertextualidade. Tá? A gente vai voltar na próxima aula com exercícios e com os exemplos que vocês vão trazer, que eu vou falar agora no próximo slide, que são os exercícios para casa, tá? O que eu quero que vocês façam? Vocês vão procurar exemplos de intertextualidade na publicidade, preste atenção que eu fui específica. Eu quero que vocês procurem propagandas que utilizem a intertextualidade. E aí eu quero que vocês expliquem para mim aquela intertextualidade utilizada naquela propaganda. Vocês vão me dizer se essa intertextualidade é implícita ou explícita, e vocês vão me dizer que tipo de intertextualidade é encontrada na imagem que vocês escolheram, tá? São 4 comandos, e aí na próxima aula, quando vocês trouxerem esse trabalho, a gente pode debater um pouco mais a respeito de intertextualidade e tirar as dúvidas de vocês. Tá bom? Beleza? Até mais. Até a próxima aula.